Esse é mais um programa da série Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, e meu amigo Eduardo Iver, tecemos comentários sobre aspectos da obra do grande pensador, grande figura que iluminou o século XX, Jiddu Krishnamurti. E o nosso tema de hoje é o tema de um livro dele, título de um livro dele, Liberte-se do Passado. É interessante que os livros do Krishnamurti, a maioria deles, eram gravações de palestras dele e cada palestra virava um capítulo, né? Então, ele raramente escrevia algum livro. Quase todos são transcrições de palestras dele. Mas, na hora de dar o título do livro, era ele quem sugeria. Então, esse Liberte-se do Passado foi um título sugerido por ele. E interessante que todos os títulos de livros dele são bastante sugestivos. Às vezes você pensa que ele vai esmiuçar aquele título no livro e, às vezes, nem acha, né? Porque ele pega assim, por exemplo, Viagem por um Mar Desconhecido, né? A Suprema Realização, A Primeira e a Última Liberdade. São títulos assim que chamam a atenção e têm a ver com o que ele ensina, né? Mas aí você tem que depois explorar e tentar entender a mensagem dele. Liberte-se do passado realmente tem tudo a ver com o ensinamento dele, na medida em que nós somos presos na questão do tempo psicológico, no vir a ser, não é? A gente tem todo o nosso passado acumulado, esse passado cria uma forma em nós, na nossa consciência, em termos de gostos e aversões, identificações, né? Coisa que quer, coisa que não quer e tal. E a gente vive o presente projetando o futuro de acordo com essas preferências e com essas ideias já acumuladas e as experiências do passado, né? Então, na verdade, a vida humana, em geral, ela é um movimento assim do passado para o futuro, em que o passado condiciona o presente nessa busca de satisfação conforme a conveniência, o que gosta, o que não gosta, projetado do passado para o futuro. Isso, vamos dizer assim, cria uma certa prisão no presente ativo, né? Esse presente é um presente condicionado, é um presente em que a pessoa não tem a plena atenção, ela não está plenamente desperta no agora, e a gente não precisa refletir muito para ver que o único tempo em que você pode manifestar a vida é o agora. Não existe outro tempo para você viver. É sempre o agora. Mas esse agora ele fica diminuído, empobrecido, de alguma forma restringido por esse jogo que o pensamento faz de projetar o futuro com base no que lhe agradou ou desagradou do passado, né? Então, a questão que nós vamos ter que explorar hoje, Eduardo, é se é possível você viver o presente com tal intensidade que o passado já não traga um peso em cima desse presente, né? Uma qualidade de atenção no agora em que o passado não esteja pressionando, cobrando, empurrando, exigindo, né? E, por outro lado, também, a gente precisa questionar qual é o papel desse passado, porque, de alguma maneira, segundo a literatura esotérica, né, depois que a gente sair desse corpo, a gente vai ter que assimilar muita coisa do que foi vivido nesse passado, talvez não com a clareza e a lucidez que todas as experiências poderiam, de alguma maneira, ensinar. Então, talvez exista um processo digestivo desse passado para ele ser assimilado e transformado em sabedoria, em compreensão, etc, etc. Aí vem a terceira questão. É possível fazer essa assimilação no presente ativo sem ter que jogar para depois da morte, né? Então, você vê aí que tem o peso do passado, né? O que a gente precisa compreender para poder
viver o agora de uma forma mais ampla, mais plena, mais livre, né? Tem o significado do passado, o que a gente tem a aprender com esse passado e, por fim, se é possível que isso aconteça, essa digestão completa de todas as experiências agora e não num futuro depois de morto. O que você acha, Edu? Pois é, nós vivemos numa cultura em que há uma valorização da experiência acumulada, que fica presente na nossa memória. Quer dizer, todo o conhecimento escolar e acadêmico está baseado nesse princípio, né? Que para você poder conhecer a realidade, você tem que começar a acumular conhecimento, absorver a máxima quantidade de informações e se tornar uma pessoa adulta, né? Uma pessoa com o máximo de conhecimento, e isso é muito valorizado, especialmente no Ocidente. Então, a experiência do passado na nossa sociedade é considerado muito importante e nós somos educados a buscar, a partir do conhecimento, gerar uma ação que seja correta. Então, todo o nosso aprendizado é baseado nesse princípio, né? Que nós temos que, primeiro, aprender através de livros, através de gurus, através de instrutores, o que é certo, o que é errado, e, a partir desses ensinamentos sobre ética, sobre filosofia, sobre, enfim, todas as ciências que nós aprendemos na escola, então nós vamos decidir o que é correto, o que não é correto, o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Então, essa é uma postura que nós estamos sempre dependentes do passado para tentar encontrar qual é a ação correta nesse momento presente. Então, nós, em vez de termos uma liberdade, que o Krishnamurti valoriza muito essa liberdade, né? Para agir espontaneamente, agir com inteligência, com sabedoria, nós nos acostumamos, nós nos habituamos a ter assim, um repertório de atitudes, um repertório de formas de atuar no mundo que é fruto desse conhecimento acumulado, que, no fundo, tem a ver com preconceitos, tem a ver com hábitos, e é uma postura que está apartada do que está acontecendo no aqui e no agora. O Krishnamurti ele fala uma coisa muito interessante, né? Que é a realidade, a verdade, está sempre em movimento. A verdade não é uma coisa estática. E nós procuramos nos aproximar da verdade usando um conhecimento que está estagnado no passado, usando informações que nós recolhemos de livros ou de religiões ou de filosofias e que, teoricamente, seriam a solução para nós termos um repertório de atitudes e de opiniões que nos ajudariam na vida. Mas isso inibe totalmente a nossa criatividade e impossibilita uma postura que seja verdadeiramente criativa, inteira, e que esteja adequada para esse caminhar no sentido da verdade. Tem aquela frase famosa do Krishnamurti, quando ele dissolveu a Ordem da Estrela, quando ele dizia que a verdade é uma terra sem trilhas, sem caminhos, porque realmente você está buscando a verdade, mas a verdade é uma coisa viva, não é uma coisa estática. Então não tem uma maneira pré-determinada, não tem uma instrução, um guia, um manual para você chegar até ela. Se ela está sempre se movendo, sempre se renovando, como é que nós podemos querer, né, ter uma receita de bolo para chegar até a realidade?
E o que nós temos no passado é algo que já pode ter sido muito interessante, muito útil em momentos passados, mas não é a realidade plena. É uma limitação, é uma projeção de algo muito maior, que transcende, inclusive, o nosso intelecto, não é, Marcos? Então, essa talvez seja a grande limitação que nós temos que superar, é essa crença, esse paradigma que nós temos que acumular conhecimento para poder agir com sabedoria. Esse conhecimento acumulado é condicionamento, né? E condicionamento não permite a ação completa, né? É uma ação reativa, é uma ação que vem de uma estrutura do passado, e por isso ela não é inteira no presente, ela não é viva com aquela qualidade de atenção, de sensibilidade, etc, etc, né? Vou ler um trechinho aqui do nosso amigo sobre o tema. Ele diz assim: ora, é possível ver no presente sem trazer para ele o tempo que é o passado? De certo, só se pode ver nessa totalidade do presente quando se compreende a totalidade do passado. Morrer para o tempo é viver no presente. E só se pode viver no presente depois que se compreendeu o passado. O que significa que devemos compreender a nossa própria mente. Não apenas a mente consciente, que frequenta diariamente o escritório, que acumula conhecimentos e experiências, que tem reações superficiais, mas também a mente inconsciente, na qual estão sepultadas as tradições acumuladas da família, do grupo, da raça. Sepultado no inconsciente se acha também o imenso sofrimento humano e o medo à morte. Então, vejam só, ele diz que para você viver no presente, você só consegue se você compreender o passado. E aí, compreender o passado é compreender a mente, a nossa própria mente. Por quê? Porque o passado só existe na mente. O passado psicológico, né? O passado material, ele existe como coisas. Qualquer objeto que você pegar, ele existe porque no passado alguém fabricou esse objeto, né? Então, no mundo físico, as coisas elas são fabricadas e destruídas através do tempo. Isso aí é inexorável. Agora, no mundo psicológico, o passado só existe na mente. Fora da mente, ele não existe, né? Então, é preciso compreender esses registros que ficaram lá na mente. E esses registros, se fossem apenas registros factuais, seria uma coisa. Mas são registros com dores, com mágoas, com frustrações, com anseios reprimidos, com recalques, com neuroses. Quer dizer, a nossa mente ela está cheia de coisas acumuladas não compreendidas. E aí a qualidade de vida do presente, logicamente, tem que ser uma qualidade doentia, uma qualidade problematizada, uma qualidade complicada. Então, não é só a gente dizer que tem que viver o presente. É lógico que a qualidade de atenção que você dá ao presente é a qualidade da sua vida. Mas para que esse passado não venha como um peso tremendo sobre o presente, você precisa compreender a sua mente, como ela funciona, o que ela acumulou, as mágoas que estão lá registradas e ainda doloridas, né? Então, é um processo que exige uma qualidade de atenção não só em relação ao presente, mas aos conteúdos da mente. O que você acha, Edu? Exatamente, Marcos. E o Krishnamurti ele coloca uma coisa que é muito relevante sobre isso. Ele diz que a nossa cultura nos habituou a entender que, para que nós possamos compreender a realidade, possamos chegar
até a verdade, nós temos que buscar fora essa realidade. Ou seja, nós temos que nos voltar para o mundo exterior, para pessoas, para livros, para informações de todo tipo, né? Para gradualmente nós, né, acumularmos sabedoria, conhecimento, né? E aos poucos destrinchando, vamos dizer assim, as questões que nós queremos desenvolver, os problemas que nós queremos resolver também. Então, essa abordagem de fora para dentro, ela é muito limitante, porque a realidade fora é cambiante, né? As pessoas mudam, as condições exteriores também mudam. Então, o que nós vamos, e nós também mudamos, né? Através da própria experiência, nós estamos sempre passando por uma série de mutações. Então, como é que nós vamos chegar a uma compreensão do que é real, baseado numa percepção que é limitada, uma percepção que depende de coisas externas que também estão continuamente mudando e que dependem de uma psique que é altamente influenciável, uma psique que é instável, que está sujeita a todo, como você falou, a distúrbios emocionais. Tem um dia que você acorda de bom humor, outro dia você acorda de mau humor, um dia você está se sentindo oprimido, outro dia você está se sentindo mais tranquilo. Então, as condições emocionais acabam também, de alguma forma, influenciando a maneira como nós vemos o mundo. Então, sempre que a gente procura essa luz de fora para podermos entender o significado da vida, e o Krishnamurti fala muito claramente isso, né? Que todos nós temos como uma das principais metas compreender o significado da vida. Nós, né, se isso não for possível, a vida perde a sua beleza, porque aí ela fica sem sentido. Se a gente não descobrir a verdade, não descobrir por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, tudo isso aí são questões fundamentais. Mas enquanto nós estivermos buscando as respostas no exterior e tentando acumular essas respostas que vêm de fora e tentando colocar uma ordem dentro desse monte de informações, e nós somos, de fato, bombardeados com uma quantidade cada vez maior de informações, especialmente nessa era da informática, onde nós temos acesso a uma multidão de opiniões, de vídeos, de fotos, de textos, de imagens televisivas, informações que chegam pelo celular, de toda maneira, e acabamos até tendo dificuldade de entender o que está acontecendo, porque é um bombardeio tão grande de informações, de opiniões, que fica difícil a gente colocar uma ordem na casa. Então, é muito comum as pessoas se sentirem perdidas, porque aquilo que elas acumularam passou a ser um emaranhado que você não consegue transformar numa percepção clara do que é a realidade. Então, o Krishnamurti propõe que existe uma outra maneira de você entender a realidade, que é de dentro para fora. Ele chega a dizer que é como se fosse uma explosão, em que aquilo que está no seu interior, de alguma forma, né, vem à tona e se expressa. É lógico que, para que isso aconteça, aí é necessário fazer o que o título do livro indica, você se libertar do passado. Porque enquanto você estiver preso nessa corrente do passado, né, que o passado ele é um contínuo, né? Nós temos todo aquele conjunto de informações que foram armazenados na memória, e sempre que acontece alguma coisa, a gente busca trazer, vamos dizer assim, uma maneira de encarar aquela nova situação que surgiu, baseado na tradição, baseado
no conhecimento acumulado, muitas vezes baseado nos nossos desejos, nossos anseios e também nos nossos medos. Então, todo esse complexo psicológico condiciona a maneira como nós vivemos e nós reagimos aos estímulos que chegam até nós. Então, a alternativa seria você, em vez de depender daquilo que vem de fora, você entender que dentro de você já existe uma luz que pode colocar sentido e significado na sua vida e no mundo também. Vou ler mais um pouquinho do nosso amigo. Viver no presente é morrer para o passado, o que não é amnésia, hein? No processo de compreensão de si mesmo, você se torna livre do passado, que constitui o seu condicionamento de comunista, de católico, protestante, hinduísta, budista, o condicionamento que lhe foi imposto pela sociedade e por sua própria avidez, inveja, ânsia, desespero, pesares e frustrações. É o seu condicionamento que dá continuidade ao eu, ao ego. Então, o passado são essas acumulações que são o próprio ego, né? O eu é um conjunto de acumulações mentais. Dizer, eu, porém, digo que a mente pode ser livre do passado, do ambiente passado, dos impedimentos passados. E, portanto, você pode também ser livre do futuro, pois então estará vivendo dinamicamente, intensamente, supremamente no presente. No presente está a eternidade. E para compreender isso, a mente necessita estar livre do fardo do passado. E para livrar a mente do passado, tem de haver intensa interrogação do presente e não a preocupação sobre como o eu terá continuidade no futuro. Eu me lembro de uma frase que ele falou, a gente comentou numa outra reunião dessas, quando ele falou que o amor não tem passado nem futuro, né? O amor é aquela energia que vem no agora. Então, assim, tudo que a gente procura, espiritualidade, iluminação, como projeção para o futuro, é ilusão, é imaginação, é invenção do pensamento. Agora, quando a gente percebe que, ao sair da rede do pensamento, que é esse encadeamento entre o passado e o futuro através do presente, quando a gente percebe que isso é só um jogo do pensamento, que a única vida que existe se expressa apenas no presente, e que o pensamento, que é uma função para tudo que é prático, ele vira uma disfunção no campo psicológico, porque ele está sempre encadeando esse passado e esse futuro através da luta, do vir a ser, né? do quero, não quero, enfim. Compreender esse processo é acordar para esse presente onde pode existir a vida plena, né? Se a gente não conseguir entender isso, a gente não entende a nossa própria mente, a gente não entende o funcionamento do pensamento. E, dessa maneira, a gente acaba sendo refém desse jogo, dessas acumulações que vão ter que ser desfeitas, viu? Se a gente não aprender a apagar, não estou falando da memória factual, mas se a gente não aprender a apagar a memória psicológica, primeiro a gente vai continuar carregando dores, mágoas, ressentimentos, né? Depois, o que a gente não apagar em vida vai ter que apagar depois, porque apaga tudo. Tudo tem que ser apagado. E esse apagar, muitas vezes, ele significa sofrimento, porque a pessoa está tão identificada com aquela imagem mental. Como que aquela imagem mental vai se desmanchar, vai se desfazer, se ela é tudo para a pessoa, né? Então, assim, o próprio processo da vida, o mergulho na matéria, uma encarnação, né? O bebê vem zerado, né?
aquele hardware sem software, zerado, com aquela pureza, né? Com aquela beleza. Aí ele começa a absorver todos os softwares e tal, e ao longo da vida vêm as acumulações todas que criam esse fundo, esse background chamado eu. Só que depois, como essa vida material é transitória, toda a identificação gerada vai ter que ser desfeita e as experiências assimiladas para, num novo mergulho, vir totalmente purificado novamente, né? Então, esse apagar as memórias psicológicas, ele faz parte do processo natural. E será que a gente não pode, em vida, fazer isso? Apagar as mágoas, as dores, as experiências negativas, os ressentimentos. Isso aí é olhar o passado através do presente, né? Que nem teve aquela vez que o Serginho lembrou que alguém perguntou, o Krishnamurti estava falando sobre essa coisa do passado, aí alguém falou assim para ele: e o que eu faço com os meus 50 anos? Aí ele falou assim: o senhor conseguiria olhar os seus 50 anos através do presente? Quer dizer, é a compreensão do passado, é a compreensão dessas experiências, que é a assimilação das lições que o passado traz, não a assimilação como conhecimento teórico, mas a assimilação como conhecimento vivencial, né? Que pode nos libertar do passado para que o presente seja um presente de sabedoria, de amor, de harmonia, de paz, né? Agora, isso é um trabalho de toda hora, de todo minuto, porque aqui e acolá esse passado vai vir, vai jogar um peso em cima da gente, a gente vai reagir de acordo com ele, e aí vai dizer: putz, olha o que eu fiz, né? Então, é um trabalho de atenção permanente, porque essa onda ela vem, né? Mas na medida em que a gente procura estar atento, quando ela vier e, de alguma maneira, nos guiar de forma indevida, fazendo a gente agir pelo eu, você vai observar esse eu e, nessa observação, você vai sair dele. Então, assim, esse passado é um peso terrível. E a pessoa, para viver de forma lúcida e plena, ela precisa compreender ele. Fala aí, Edu. Aí surge uma questão que é muito relevante, né? Quando você percebe a falsidade de você depender do passado para poder viver a realidade, a tendência é você dizer: então eu vou rejeitar tudo que eu experimentei, vou rejeitar todos os ensinamentos que eu recebi, né? Mas isso ainda é um trabalho do intelecto, né? Qualquer atitude de, vamos dizer assim, de combate a alguma coisa, quem está combatendo é o próprio pensamento. Então, às vezes, nós lemos alguma coisa: o que eu pensava está tudo errado. Aí você passa a pensar de maneira diferente, mas é apenas uma outra forma de pensar que está substituindo a anterior. Você descarta um sistema e adota outro. E, no final, você acaba na mesma prisão. Então, é muito importante nós identificarmos que nós estamos nessa prisão. E, às vezes, as pessoas têm assim, a fantasia, né, de dizer: não, agora eu vou fazer umas práticas que vão permitir que eu seja um ser liberto, que eu tenha a possibilidade de ver o mundo como ele é. E o Krishnamurti ele coloca isso até de uma forma, vamos dizer assim, não diria jocosa, mas de uma forma um pouco dramática, né? De que, se você está numa prisão, não adianta você tentar pintar a prisão e decorar a prisão, ela continua sendo prisão. Enquanto você não conseguir sair fora dessa prisão, se você modifica, né, os móveis da prisão, e muda a cor da parede, ou muda a posição que você dorme, tudo isso aí são questões periféricas, né? O importante é você perceber que você está preso e
e dizer assim, rejeitar inteligentemente essa situação de dependência do passado. Não pode ser uma rejeição pura e simples reativa, porque tudo que é reativa é baseado em condicionamentos. Isso mostra a diferença entre você reagir e você estar totalmente atento, perspicaz, observando a realidade e, a partir dessa observação pura, dessa condição de uma mente aprendiz, de uma mente que está desperta, uma mente que não está reagindo mecanicamente, aí sim você pode olhar as coisas e começar a compreender um pouco desse significado. E é interessante que o Krishnamurti coloca que para olhar e entender a realidade da vida, você não precisa de filosofia nenhuma, você não precisa de instrutor, você não precisa de guru. Né? Nós sempre temos essa ideia que alguém vai ter que nos mostrar como é que é a vida, como é que é a realidade, o que é verdadeiro, o que é falso. Mas o Krishnamurti diz, não, todos nós temos essa capacidade intrínseca de olhar. Né? Nós podemos olhar, perceber a realidade sem precisar de interpretação, sem precisar de julgamento, simplesmente olhar. Né? E esse olhar é algo que ocorre quando a mente está naquela condição de quietude, quando ela está procurando não interpretar o que está sendo visto à luz do passado, à luz dos condicionamentos, mas a pessoa está olhando sem querer chegar a lugar nenhum, sem querer provar o que ela já sabia, sem querer reafirmar as suas opiniões, as suas teorias, as suas visões de mundo, não tendo objetivo nenhum, né? Vivendo intensamente aquele presente como se fosse, como se aquele dia, aquele momento fosse o único. Nesse livro tem um momento que ele fala assim: o dia começou há pouco tempo, as nuvens estão ainda, né, coloridas, e esse dia ele tem uma beleza própria, ele tem uma inteireza. E se você estiver realmente atento e desperto, você vai perceber essa beleza e vivenciar esse dia como se fosse o único, como se não houvesse nenhum dia, nem antes, nem depois, porque nessa percepção da beleza desse dia, na inteireza desse dia, está tudo que você precisa saber. Né? Isso é algo assim muito revolucionário, você olhar para o mundo e não querer ser nada, não querer chegar a lugar nenhum, não querer interpretar, não querer utilizar o seu intelecto para poder identificar se aquilo é o que você esperava ou não é. Simplesmente olhar, ver e agir, né? Porque não é só olhar. A nossa vida exige atitudes, mas essas atitudes precisam ser atitudes inteligentes, ou seja, atitudes que não são mecânicas, que não são condicionadas, são atitudes que brotam de dentro naturalmente quando você está realmente desperto, realmente consciente e, como ele diz, com todos os sentidos, assim, como se tivesse a flor da pele, com os sentidos realmente conectados com a realidade. E aí a ação é uma ação pura, não condicionada, aquela ação que surge com naturalidade, com espontaneidade, e você age até intuitivamente, porque a sua ação não busca nenhuma recompensa, nenhum resultado. E nós estamos chegando ao fim a mais um programa Diálogo sobre a Vida. E, antes de encerrar, gostaria de lembrar que esse programa é gravado e ficará disponível no YouTube, no canal Suprem,
da União Planetária. E nesse canal vocês encontram não só a última edição desse programa, mas programas anteriores também, assim como palestras e programas muito interessantes. Então visitem o canal Suprem, se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito, cliquem no sininho para receber as novidades e estejam conosco. E até a próxima.